cai no chão espumando, né? Até mesmo no dia atuais é chamado de telepsia, né? A doença onde a pessoa está bonzinha, de repente, de uma hora para outra, a pessoa cai no chão e cai se batendo, começa a espumar e você não sabe o que está acontecendo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um homem com esse problema, eu estava ainda jovem, em uma festa ali no Povoado Rua 10, e eu lembro que eu ali do lado de fora, que naqueles tempos os jovens gostavam muito da bebida tal de caipirinha, e saía para fora para tomar essa tal caipirinha. E ali, ao me deparar com aquele moço de frente ali, conversando, todo mundo alegre, e de repente o cara cai no chão e começa a se debater, batendo de um lado para outro, se esperneando, e começa a espumar no canto da boca. E ali me bateu aquele desespero, aquela agonia, eu sem saber o que fazer. Alguém chegou do lado e disse: isto é a telepsia, a doença onde a pessoa cai e fica se batendo. E ali a pessoa ali reanimou aquela pessoa, e de repente demorou pouco, ele se levantou. Aí disse assim: agora você tem que fazer o quê? Ir para a sua casa. E assim, meus amados e queridos irmãos, né, esse pai tinha um problema com seu filho. Esse filho dele, ele era mudo. Além de mudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ali era um espírito demoníaco. Porque tem enfermidade, irmão, tem problemas na vida da pessoa que é para o médico, aleluia. O médico, Deus usa o médico, usa a medicina para ali passar uma medicação correta, né, positiva, para a pessoa tomar aquele remédio, e logo a pessoa pode, a pessoa vem ficar bom, né, vem ficar limpo, vem ficar 100% sã, ou ainda que não fica 100%, mas chega a pelo menos 80%, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus não usa a mão dos médicos, não é para as mãos do médico, é a mão do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. É a mão de Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor não faz, aleluia, intermédio de um milagre, de uma cura, Ele usa a medicina. Mas ali não era caso de medicina. A medicina não repreende demônios. A medicina não tira espírito imundo. Porém, só quem tira é aquele que confunde a medicina. Somente Jesus Cristo, que vai além da medicina, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E ali, irmão, tinha outro problema, que o pai era também incrédulo. Por que ele era incrédulo? Quando ele chegou, se deparou com Jesus, ele disse: Senhor, tira a minha incredulidade, aleluia. Porque o problema não é ser incrédulo. O problema muitas vezes é a pessoa não pedir para Deus tirar a incredulidade do coração. Porque existem muitos incrédulos nos dias atuais. Como assim? Como existia lá no passado, aleluia. Existe no presente, aleluia. E Jesus, ele veio para isso. Isso era necessário que isto acontecesse. Por quê? Porque se não tivesse acontecido um problema como esse, uma situação como esta, nesse menino lunático, talvez o pai ia continuar com aquela incredulidade no coração, assim como a incredulidade de Tomé. Se Jesus não tivesse permitido ele tocar, de ele ver, ele ia morrer incrédulo. Mas Jesus, ele faz o possível e o impossível para que o homem, o ser humano, não se perca na incredulidade, para que venha a crer, aleluia, no seu sobrenatural. Aí, que mais me alegra nesse texto é quando eu vejo no versículo 14 que quando ele se aproximou dos discípulos, né, nós vemos que ele viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns dos escribas que ali disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo ficou como? Espantada.
e correndo para ele, e saudaram, e perguntou aos escribas, que discutes com eles? Aí perguntou, e uma da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Porque tem pessoas, irmão, que muitas vezes um filho nasce mudo, né? Muitas vezes é um espírito mudo que fica ali possuindo aquela pessoa, né? Assim como tem muitas vezes é alguém que já nasceu daquele jeito ali, não é um espírito, é algo normal, né? Que é permissão de Deus. Mas tem mudice, que é um espírito imundo, que se apodera muitas das vezes da pessoa. E o filho dele tinha um espírito mudo, ele não falava. E a Bíblia diz que chegava um momento que o negócio agoniava tanto, os demônios começavam a possuir tanto, que aquele menino começava a espumar pelos cantos da boca, né? E ali ele começava a se bater, se morder, com aquela agonia toda, né? Imagina que a pessoa, aquele menino querendo falar e não conseguia falar, não conseguia dizer o que estava sentindo, porque já é difícil ser mudo e ainda mais ser endemoniado. Imagina que é difícil um pai lidar com um filho mudo e ainda lidar com um espírito maligno. Imagina que prova difícil para o pai lidar com duas situações em uma só situação. Lidar com um problema como esse, um filho mudo, endemoniado, aleluia, se batendo, se esfumando, ele sem saber o que fazer, leva para uma medicina, leva para outra, gasta remédio, gasta isso, vem chama adivinhadores, chama pessoas com outros espíritos malignos para tentar descobrir o que é aquilo e não consegue, porque somente quem tira espírito maligno se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, o dono da minha vida, o dono da tua vida, o dono da tua casa, o dono da tua saúde, o dono de todas as áreas espiritual da tua vida, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador poderoso, que morreu na cruz do Calvário de braços abertos por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade, por amor à sociedade, por amor a toda a sociedade da face da terra, aleluia. Foi por amor que Jesus deu a vida por nós. Foi por amor que é por amor que Jesus ainda cura. É por amor que Jesus ainda transforma. É por amor que Jesus ainda aviva. É por amor que Jesus ainda salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Isso é o amor de Jesus Cristo, aleluia, glória. Glória a Deus. Oh glória, aleluia, glória. Oh Espírito Santo do Senhor. E este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes. Imagina a situação difícil, irmão. Se fosse hoje um povo medroso que nós vivemos no dia de hoje, o menino mudo de repente está espumando como um bravo, rangindo os dentes, como que queira morder, tragar. Imagina a situação. Segundo os estudos, a Bíblia diz que aquele menino se agachava, se enrolava e saía espumando, os dentes chegavam trincavam um no outro. Imagina o desespero do pai. Mas alguém apresentou alguém, aleluia, que pode fazer, aleluia, sem depender de mãos humanas, aleluia, e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse alguém chega e disse: se tu creres, aleluia, porque antes de Jesus fazer o milagre na vida de alguém, Jesus pergunta: se creres, tu verás a glória do meu nome. Se tu creres, o teu filho será liberto. Se tu creres, tu, Senhor, vai fazer algo grande na tua vida, aleluia, glória. Glória a Deus. Oh Deus. E perguntou ao pai dele, porque Jesus pergunta, tem gente, irmãos, que o versículo 21,
Tem gente que muitas das vezes tá ali um espírito na pessoa e ali o pastor começa a interrogar: há quanto tempo está essa situação? Há quanto tempo? Aí os críticos que não entendem da palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não examina a palavra de Deus, aí começa a dizer: em vez de estar interrogando, por que não já chega logo expulsando demônio? Porque, irmão, quem expulsa não é o pastor. A autoridade não é do pastor, a autoridade é de Jesus Cristo, que está sobre o pastor. Quem expulsa é Jesus Cristo, usando o pastor ou qualquer outra pessoa de Deus que tem um dom de Deus, que deixa da legalidade para Deus usar. Porque Deus não usa só pastor, Deus não usa só missionário, missionárias, Deus não usa só obreiros, obreiras. Deus usa um membro, Deus usa uma criança, Deus usa quem tem fé, que crê e dá legalidade para o Espírito Santo de Deus operar. Deus pode usar o irmão Antônio, aleluia, no dom de cura. Deus pode pegar o irmão, usar o irmão no dom de repreender demônios, demônios caem por terra. Deus pode usar o irmão Paulo no outro dom qualquer de profetizar que seja. Deus pode usar o irmão Dionísio, pode usar qualquer um de nós aqui nesta noite. Deus usa cada um de uma forma especial, porque quem usa é Deus. Porque o dom não é de quem está sendo usado, o dom é de quem usa ele, aleluia. Porque Deus está sobre mim, Deus está sobre você, Deus está sobre o profeta, Deus está sobre cada carne que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador Jesus da sua vida. Porque o tempo que tomou, perguntando há quanto tempo, era melhor colocar a mão. Irmãos, incrédulo é um problema. Há quanto tempo há que ele sucede isto? E ele lhe disse-lhes, aleluia, glória a Deus. E ele disse-lhes, desde a infância, olha só, irmãos, desde a infância, desde pequeno que aquele menino tinha aquele problema, desde menininho, a infância, irmão, desde criança. Aí o 22 disse assim: muitas vezes o tem lançado no fogo. O pai dele falando para Jesus, falando para aquele que estava perguntando e ia resolver o problema, aleluia. E muitas vezes ele o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ele disse assim, o pai disse assim: se tu pode fazer alguma coisa. Ele não disse: Senhor, faça, eu quero que o Senhor faça agora. Não, ele disse: se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Porque a gente tem que saber pedir a Jesus, irmão. A gente tem que saber orar a Jesus. A gente tem que saber clamar o nome de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente ora: Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Ele não, aqueles homens que oravam, pediam a Jesus, ele dizia: se tu podes. Ele perguntou: se tu pode fazer, faça. Tem compaixão de nós, tem de misericórdia, porque era a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus que ia se estender sobre aquele menino. Você vê que uma pessoa, quando está possuído de um espírito imundo, a primeira coisa que ele quer fazer é correr onde tem uma água, né? Quer correr onde tem um rio, né? Eu vi um menino outro dia, aí no ano passado, a gente foi orar pelo menino de 10 anos. Disse que ele estava possuído, ele corria para ir para o rio para se jogar na água, né? E ali vieram 4, 5 homens, 10 homens para segurar aquele menino. E aí quando cheguei lá: não, pastor, não precisa, nós temos que chamar logo outros pessoal para lhe ajudar. Irmão, não quero ninguém me ajudar, não. Eu quero a ajuda do Espírito Santo nesta noite, nesta manhã. Porque de Deus disse assim: é o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta manhã agora. Agora ele não vai reinar mais não. Quando comecei a falar de Jesus, ele veio lá para cá, querer voz em cima de mim. Eu, em nome de Jesus Cristo, sai. E o demônio bateu em retirada, irmãos. Por quê? O espírito imundo
Ele não respeita a mim, não respeita a você. Ele respeita a autoridade de Jesus que está sobre mim e sobre você. Aleluia. Porque muitas das vezes o homem se eu expulsei o demônio, repreendi, ele saiu. Ele respeitou a minha autoridade. Ele não respeita a autoridade nossa, não, irmãos. Demônio não respeita ninguém. Ele respeita o Deus que está sobre você. Ele respeita a autoridade de Jesus Cristo que está sobre mim e sobre você. Isso é evangelho puro carmesim. Isso é o evangelho puro sem mistura. Isso é o que nós precisamos aprender, o evangelho de Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo, aleluia. É sobre o Senhor. Aí ele querer, queria matar, eu vou matar minha mãe, eu vou cortar essa mulher, chamava mais mãe, aí queria te estrangular. Aí eu repreendi em nome de Jesus Cristo e saiu, porque é o nome do Senhor, irmãos. E ali, irmãos, em vez desse menino, né, a Bíblia diz que o pai dele começou a falar para Jesus, no versículo 22. Disse: olha, ele já se queimou no fogo, ele não pode ver o fogo, nós temos que ter o maior cuidado com ele, né? Porque quando se tiver um fogo por perto, ele vai lá, mete a mão no fogo, eu quero pular dentro do fogo. Se vê uma fogueira, vai se jogar. Aí ele diz que assim: você é doido, você é um louco. Não é louco, irmãos, é um espírito maligno. Se a pessoa repreender e fazer campanha de oração, propósito, jejum e oração, eu quero é ver o inimigo resistir. O inimigo não resiste jejum e oração. O inimigo não resiste à autoridade de Deus que está sobre você. Aleluia. Aí vai, eu sou o cara. Por que não me chamou? Porque se eu tivesse me chamado, eu nem descia do carro direito, o demônio já corria. Irmão, isso é coisa de fariseu, coisa de gente problemática, de falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque o demônio não corre com medo de nós, não, irmãos. O demônio não tem medo de homem, não, irmãos. Ele tem medo do Deus que o homem serve. Ele tem medo do Jesus que nós servimos. Porque ele sabe, se ele tocar em mim, se ele tocar em você, se ele tocar nos Deus que você está orando, pedindo a Deus para proteger, ele sabe que ele vai arrumar um problema para a cabeça dele. O leão da tribo de Judá vai pisar na cabeça dele, aleluia, vai esmagar ele nas pontas dos pés, da sandália dele, vai pisar debaixo dos seus pés, vai esmagar ele, aleluia. É Jesus, irmão. Eu piso na serpente, piso em demônio, esmago ele, eu tenho autoridade para pisar nele, não sei o que, não sei o que. Não tem poder de pisar em demônio, não, irmãos. Quem pisa em demônio é Jesus. Quem vai esmagar a cabeça da serpente é Jesus Cristo. Jesus, ele nos dá autoridade para nós repreender. Não é sobre nós, é sobre ele, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí que assim, eu fiz. Aí a primeira coisa que, por exemplo, se tem um probleminha na família, Jesus diz assim: é isso mesmo? Tu tem essa autoridade, tu está tirando a minha autoridade, está se colocando mais do que eu vou permitir aqui, qualquer situação. Aí o inimigo pode pensar nele mesmo. Aí usa um dentro da igreja para entristecer a pessoa, né? Para trazer uma palavra de desanimação. Aí a primeira coisa que a pessoa vai dizer: eu não quero saber mais, eu desistiu, eu vou morrer, eu vou morrer não. Aí já para o inimigo: era tu que estava dizendo que pisar na minha cabeça, agora eu estou te pisando, eu estou te esmagando. Aí tem gente que assim: eu quero, Senhor, me dê a paciência de Jó, aleluia, porque Deus dá aquilo que a gente pede, Deus dá aquilo que a gente pede. Aí eu queria ter a paciência de Jó. Aí Deus permite, vem a tribulação, só um tiquinho do que Jó passou. Aí a pessoa já começa a questionar, já começa a murmurar. Aí vem um atribulado do demônio lá do quinto raio. Aí diz assim: tu era quem? Era gente, não sei o que. E a pessoa já perde a paciência, já fala palavrões, já perdeu a paciência. Aí o demônio diz assim: tu queria ter paciência para lutar comigo? Aí, tu não aguentou não. Teu mestre te autorizou a passar por isso, e agora tu está desistindo? Faz isso, irmãos.
Então nós temos, a Bíblia diz assim: pedi se não recebeis, porque pedi os maus. A gente tem que saber pedir para Deus. A gente tem que saber o que vai orar para Deus. Por isso que a Bíblia diz, antes de nós orar, a Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, diz: olhai, primeiro olhai, vigiai. Vigiar para quê? Analisar, irmãos, é observar. Não é os outros, é nós. E segundo, terceiro, e orai. Porque, irmãos, o Espírito, ele é forte, mas a carne é fraca. Aí vem o pai aqui, vamos para a palavra. Que eu estava na palavra, mas vamos voltar para o texto. E 24 diz: e logo o pai do menino, aleluia. Eita, relógio hoje está convertido, hein? Vai dar tempo. Nós temos até 8h30. Dá falta 9 minutos ainda para 8. Oh, glória a Deus. Mas já eu termino, irmão. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele dizendo: tira a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, e dizendo-lhes: espírito mudo e surdo. Irmãos, então no caso, não era só 2 problemas, no caso era 3, 4 com o do pai, né? Porque o incredulidade também é um problema, irmãos. O menino era mudo, endemoniado e surdo. Vai falar com uma pessoa que é mudo e surdo? Ah, ele não fala, ele não escuta, pode falar. Só Jesus Cristo mesmo, somente Jesus Cristo mesmo para fazer isso, somente Jesus Cristo para curar. E eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Jesus ordenou, irmãos: sai desse menino e não entre nunca mais nele. Pode sair, porque quando Jesus Cristo diz sai e não entras mais, ele não entra nunca mais, irmão. Porque você vê quando alguém diz: ah, eu fui liberto, demorou um pouco de novo, ah, fui liberto do vício, fui liberto da cachaça, do vício da cachaça, aí se desviou, voltou a beber cachaça de novo, não foi liberto. Ah, fui liberto do cigarro, se desviou, voltou a fumar de novo, não foi liberto do cigarro. Ah, eu fui liberto da prostituição, saiu da presença, voltou para a prostituição, nunca foi liberto. Porque quando Jesus repreende e diz: não sai mais, não volta nunca mais, a pessoa, ainda que sai da presença, ainda que se estaciona, irmãos, mas a pessoa não vai ter desejo mais de beber cachaça, não vai ter desejo mais de usar droga, não vai ter desejo mais de fumar maconha, não vai ter desejo de fumar cigarro, não vai ter desejo mais de beber pinga, não vai ter desejo mais de estar de balada, não vai ter desejo mais de falar mal dos outros, não vai ter desejo mais de olhar torto um para o outro, porque ele é liberto, ainda que esteja estacionado, mas foi liberto. Porque eu vi, irmãos, um moço que bebia todo dia, fumava, usava droga. Esse cara quando ia para o loucão, perdia dia de serviço, vai para as drogas e perdia emprego. E o camarada aceitou Jesus, caminhou com Jesus e teve um problema no relacionamento dele, perdeu a esposa foi embora, né? Não quis mais saber dele, ele se afastou.